Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo na nossa playlist sobre o uso concorrente de informação de banco de dados, né? Se você ainda não viu o segundo vídeo da playlist, que trata do Lost Update, talvez seja interessante você ver, porque esse vídeo implementa o mesmo tipo de solução, só que dessa vez nós vamos usar a Storage Procedure. Então, prosseguindo. Uma Storage Procedure no SQL Server ele consiste de uma série de comandos escritos numa linguagem chamada Transact SQL. E essa Storage Procedure fica armazenada dentro do banco de dados. Pela forma como a Storage Procedure foi projetada para funcionar, ela amplia os recursos que a gente tem para tratar os registros do banco de dados de forma geral, e, em particular, ela tem muitas funções relativas ao tratamento de uso concorrente das informações, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, vamos mostrar como é que isso aqui tudo funciona através de um exemplo. Nosso programa aqui, ele faz a manutenção de uma tabela de clientes, tá? Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos para utilizar o programa é preencher uma combo que vai servir como um elemento para a gente buscar os registros que a gente quer mostrar na tela. Então, vamos lá. A gente clica em Search aqui, ó. Cliquei em Search, ele executa a busca no banco de dados e trouxe aqui a lista de todos os clientes cadastrados. Vocês devem ter reparado aqui que tem 3 botões de search. Esse search aqui ele faz um search único que ele traz essa lista como nós vimos. Esse aqui, segundo caso, esse botão aqui, ele chama drop down button. O drop down button ele não executa nenhuma função diretamente. Quando você clica esse drop down button, ele derruba uma lista das opções possíveis. Então, por exemplo, derrubar uma lista, agora eu quero que ele faça um ordenamento por ordem de endereço. Então aqui está tudo classificado por endereço agora. Se eu vier aqui e clicar List by Name, ele vai classificar por ordem de nome novamente. Então, esse aqui é um botão único, esse aqui é um drop-down button. E esse aqui chama Split Button. O Split Button tem 2 pedaços. Esse pedaço aqui derruba a lista e funciona exatamente igual ao outro. Então, aqui eu faço a classificação por ordem de endereço, e aqui, por exemplo, eu volto a fazer por ordem de nome. Mas, além disso, ele possui este botão aqui, que tem uma função independente. Você, na verdade, pode associar esse botão a qualquer função que você quiser, como se fosse um botão normal. Então, chama Split Button porque ele é partido em 2 pedaços. Esse aqui, que é um botão normal, e esse aqui vem do lado que derruba uma lista aqui embaixo. Tá certo? Bom, nós achamos que no nosso caso aqui, o mais interessante seria usar esse tipo de dropdown, que parece que é o funcionamento mais intuitivo, pelo menos no nosso caso, né? Então, nós vamos ficar com esse e deixar não visíveis esses dois, e assim vocês têm uma chance de ir examinando a tua script e ver como é que faz cada uma dessas alternativas, se vocês tiverem interesse mais tarde. Então, vamos lá para o código, ver agora como é que faz uma storage procedure e como é que ela funciona. Então, escondemos os outros 2 botões, ficamos só com esse daqui e vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, cliquei aqui no drop-down button, ele vai me mostrar aqui se eu quero aqui um list by name, então eu vou clicar aqui e vou parar no código, nós vamos parar lá no código para ver como é que isso aqui vai funcionar. Search aqui, list by name. E ele veio parar aqui, ó, fill combo all. Por que ele veio parar aqui? Porque este endereço aqui, desse método, ele foi associado a esse clique aqui, ó, TST, Search by Name, clique, a gente adicionou esse evento clique vai ser tratado por esse método aqui, que é o Objection-E, que vai apontar para fill combo all, passando o parâmetro name. Então ele veio parar aqui embaixo, tá? E esse string aqui, order by, o valor dele, como vocês estão vendo aqui, é name, porque foi passado de cá para cá. Então vamos seguir agora e ver como é que o programa funciona. Colocamos aqui, estamos dando F10, e aqui a gente analisa esse string. Qual o valor que veio em order by? Foi name? Tá bom. Então, ele vai ser esse. Se fosse null aqui, ó, a gente ia deixar como estava. A current order by, ou seja, a order by que nós estamos usando agora, ia ficar como estava. Mas ele veio preenchido. E quando ele veio preenchido, então o que vale é esse aqui. Então, esse valor veio para cá, e current order by tem o valor aqui de name. Agora, nós vamos chamar essa procedure aqui, ó, get all clients, e nós vamos desviar o controle para lá e vamos ver como é que a coisa funciona. Então, foi o seguinte, eu vou go to definition, e eu vou botar uma parada aqui, ó, tá? Demos lá, continue, né? Quando nós damos continue, ele
como consequência da execução daquele comando lá, que era isso aqui, né? Como consequência, ele chamou isso aqui, passando o current order by. Ele veio parar aqui em Get All Clients. Vindo aqui em Get All Clients, F10, primeira coisa que nós estamos fazendo aqui, abrindo uma conexão com o banco de dados. E agora, nós vamos preparar a chamada da Storage Procedure. Então, para preparar essa chamada, nós vamos ter que passar alguns parâmetros para ela, etc. E nós vamos chamar a procedure que tem esse nome aqui, ó, SP Client Swap. Essa é a construção da chamada. Mas antes de prosseguir com isso, vamos ver como é que é uma Storage Procedure, como é que ela funciona, porque senão essa explicação vai ficar meio no vazio, né? Então, vamos baixar aqui e vamos ver como é que constrói uma Storage Procedure. Bom, tem ferramentas próprias para construir uma Storage Procedure. Você pode construir até com o Notepad, se você quiser. Mas tem elementos que ajudam a gente. Por exemplo, se você usar o SQL Server Management Studio, tem uma série de coisas lá que ajudam, analisa a sintaxe do comando e tudo mais. O Azure Data Studio também estuda bastante. Você pode fazer com o VS Code também ele faz. Eu nunca usei, mas você tem uma extension lá que é SQL Server, e ele nessa extension aí, ele tem os elementos que ajudam você a montar uma procedure também, né? Então, e além disso, tem os pagos. Esses são os gratuitos. Além disso, tem os pagos, que é o Rider e vários outros aí. Mas eu acho que não precisa chegar tanto. Esses gratuitos aqui funcionam. Vamos usar, então, o SQL Server Management Studio, que é o que eu conheço melhor, pelo menos. E vamos ver como é que ele faz. Estamos abrindo aqui o nosso database, né? Que é esse daqui. E aqui dentro do database nós temos várias tabelas. Uma delas é a tabela de clientes, que é o objeto do nosso exemplo aqui. E aqui embaixo vocês vão reparar que tem um pedaço chamado programabilidade. E aqui dentro a gente tem Storage Procedures. Então, todas as Storage Procedures que já tem construídas aqui dentro, elas estão aqui. E a que nós fizemos, essa vai ser chamada de exemplo, eu já fiz ela, já está aqui, tá? Mas nós vamos montar desde o começo, passo a passo, para ver. Pelo menos essa primeira é bom ver como é que faz. Então, ó, eu quero montar uma Storage Procedure novo. Se eu clicar aqui, ó, aqui em Storage Procedure, ele vai me dar um template. Esse template aqui me ajuda a construir a procedure porque ele já deixa o esqueleto dela pronto. Então, essa parte aqui, ó, comentário, vamos apagar, não precisa disso aqui, fica muito. Essa parte dos comentários aqui vamos apagar para ficar mais limpo isso aqui. Essa outra parte aqui também é um comentário que diz respeito ao autor, quem fez, quando fez, etc. Também não é necessário. Então, ficamos aqui com o grosso do template. Esses parâmetros aqui em cima, eles dão algumas condições gerais para o que vem a seguir. Só muito rapidamente. Esse null controla como é que os nulls vão ser utilizados quando você estiver comparando null com string vazia, etc. Vai ser regido por esse conjunto de regras aqui, porque eu botei on para o ANSI News. Se você quiser saber como é que isso aqui funciona, consulta a documentação, Transact SQL, ANSI News, e tem uma tabelinha lá que vai explicar como é que isso funciona. Fica sobrecarrega explicar isso aqui agora. E Quoted Identifier significa o quê? Que as strings vão ser identificadas por aspas simples. Em vez de aspas duplas em volta, como está um aqui, vai ser por aspas simples. Então, essas aqui são duas coisas que fixam condições gerais do que vem a seguir. E esquece isso aqui por enquanto. Agora, vamos criar a procedure. A procedure tem dois pedaços. Tem esse pedaço aqui, ó, que ele vem desde lá do parâmetro de criação da procedure. E esse aqui é o resto, esse outro pedaço aqui embaixo, é o padrão que se refere à execução da procedure. Então, aqui, nessa primeira parte, tá, aqui em cima, nós temos aqui os parâmetros. Tá? Aqui vem os parâmetros. E esses parâmetros se dividem em dois tipos. Nós temos os parâmetros de input. Então, eu vou botar aqui um comentário, né? Input parameters vem aqui. E aqui embaixo, nós vamos botar os output parameters. Bom, ok. Então, os input parameters são aqueles que a Storage Procedure vai receber de quem chamou. Então, aqui ela vai receber, nós já vimos lá como é que funciona a nossa história, né? Ela vai receber um parâmetro que chama order by. E ele é que vai determinar a ordem que vai ser lida a lista de clientes. Ou seja, com qual classificação que nós vamos empregar para entregar a lista para quem chamou. Então, esse order by vai ser do tipo endvarchar,
vai ter no máximo 24 caracteres. O conteúdo padrão vai ser uma string vazia, branco, tá certo? E vírgula para dizer que ele acabou. Então, terminou isso aqui, agora vem o outro aqui embaixo. Esse operando aqui embaixo, nós vamos chamar de valor retorno. Ele vai ser um inteiro. O valor padrão dele, isso aqui não é obrigatório dar, mas se você quiser, o valor padrão dele vai ser 0 e ele é um parâmetro do tipo output. Então, quando é input, você não precisa escrever nada. Quando for output, você precisa avisar aqui que é um parâmetro que está formando, vai ser usado para levar informação para quem chamou e não receber. Bom, então já fizemos esses dois pedaços. Agora, o que nós queremos fazer? A gente quer selecionar os clientes por ordem daquilo que foi pedido. Então, vamos escrever esse comando. Select, asterisco, from clientes, order by, e aqui eu vou dizer qual é a ordem que vai ser usada aqui. Não dá para fazer isso aqui, por exemplo. Dá vontade, mas não é um comando válido. Tá? Se eu pegar, por exemplo, o parâmetro que eu recebi aqui e quiser pôr aqui embaixo direto, é tentador, mas não funciona. Tá? Por que não funciona? Porque ele está esperando, a sintaxe está esperando aqui o nome de uma coluna de uma tabela. E isso aqui é uma string, então vai dar um conflito aqui do tipo. Então eu preciso empregar, tem 1000 maneiras de fazer isso. Tá? Eu vou usar a maneira que não é a mais elegante, mas é a mais simples de entender para quem está começando agora. Né? Então nós vamos fazer um if aqui. Ó. If, immediate if, order by, for igual. Se o parâmetro que eles mandarem para mim for igual a name, eu vou devolver name. Se não for igual, eu vou devolver uma string vazia. Pronto. Esse é um comando. Então, o que ele faz? Se esse order by aqui for preenchido com o name, ele vai transportar isso aqui. Agora, qual a diferença de pôr name assim e assim? Eu estou num ambiente de uma stored procedure, tá? Transact SQL que está funcionando aqui. Quando eu tenho o nome de uma variável que não fala nada, ele está se referindo a algum elemento do banco de dados. Então, por exemplo, aqui cliente é o nome de uma tabela, aqui name é o nome de um campo de uma tabela, e é a sintaxe que ele exige. E ele supõe que quando você não fala nada, essas variáveis estão falando de coisas, de objetos do banco de dados. Tá? Então, aqui, isso aqui é uma string, tá? Que eu botei entre aspas, ele sabe que é uma string por causa disso, e aqui ele sabe que é um nome de uma coluna pela sintaxe do comando. Tá? E toda vez que eu faço uma variável local, eu não falei isso, mas eu esqueci aqui, toda vez que você faz uma variável local que você está definindo, tem que botar um arroba na frente. Então, tem um arroba na frente, são todas as variáveis que nós fizemos. Agora, no segundo caso, vamos dizer aqui, if. Agora, se por caso o order by for igual a endereço, address, né? Aí, nós vamos retornar address da sim, que é o nome da coluna, e se por acaso não for igual, nós vamos devolver uma coluna vazia. Bom, tem mais elementos na nossa lista lá, tá certo? Mas vamos dizer que só tivesse dois para encurtar o exemplo. Então, isso aqui já está fazendo a coisa funcionar. Esse botãozinho aqui, ó, ele serve para a gente testar a sintaxe do comando, tá? E ele está me dizendo aqui que tem algum erro de sintaxe aqui. Qual seria? Ah. Bom, agora, essa procedure aqui, ela precisa ter um nome, tá? Que é o nome pelo qual a gente vai se referir a ela. Então, a convenção que eu uso para a gente nomear Storage Procedures é SP, Storage Procedures, a tabela principal que ela trabalha, o underscore e o que ela vai fazer. Tá, get all seria, né? Só que no nosso caso nós vamos chamar de exemplo, porque o get all está pronto lá, já não quero escrever em cima, né? Então ela vai chamar exemplo. Então agora isso aqui já deve estar funcionando. Mas eu quero ir um pouquinho além, porque eu quero mostrar uma das vantagens de você ter feito toda essa encrenca que nós fizemos aqui, porque até agora isso aqui, bastava ter escrito isso aqui, não precisava nada do resto para isso aqui funcionar, né? Então vamos analisar um pouco mais o que a Storage Procedure é capaz de fazer. Então, ó, eu vou gerar aqui um begin try. Esse begin try, ele funciona exatamente como o try catch do C Sharp. Então aqui, ó, ele começa, o begin try começa no begin aí, né? Aliás, o begin começar no begin é uma ótima ideia, né?
begin try aqui e termina no end try. Agora, se der erro, ele vem para cá, para baixo, tá? Ele vem para begin catch. Quer dizer, se deu erro, ele vem pegar o erro aqui embaixo. E aqui, end catch. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Se esse negócio aqui executou tudo direitinho, tá? Se esse comando aqui foi executado corretamente, ele vai cair aqui na linha de baixo. Então eu vou dizer aqui, ó, set, ou seja, faça, né, o valor de retorno igual a 1. Tá? Então, se der tudo certo, ele vai retornar 1. Agora, se deu algum erro e ele veio aqui para baixo, eu vou dizer assim, ó, set arroba valor de retorno igual a menos 1. Essa é uma convenção. Convenção diz o seguinte, normalmente é assim que funciona. 0 ou maior que 0 significa que foi tudo bem. Menor que 0 significa que deu alguma coisa errada. Ou seja, se caiu, se voltar a menos 1, é porque tem alguma coisa aqui que não tá funcionando bem. Bom, vamos testar aqui a sintaxe. Bom, não pegou nenhum erro de sintaxe, aparentemente está funcionando isso aqui. Então, se eu der um comando execute agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que está escrito aqui, ó. Vai criar uma procedure com esse nome. Vocês veem que não tem nenhuma procedure com esse nome aqui, né? Então vamos lá. Vamos dar um execute. Executamos, deu o que funcionou. Então, cadê a procedure aqui? Bom, ela não aparece de cara, você precisa dar um refresh. Quando você dá um refresh, ele vai lá buscar, então está aqui. Aqui, planilha exemplo, está aqui. Agora, até aqui tudo muito bem, mas para saber se está funcionando, né? Então, para saber se está funcionando, existe um recurso aqui, que é esse aqui. Ó. Você clica com o botão direito aqui e diga Execute Stored Procedure. Quando você diz esse execute, ele abre essa caixa de texto aqui, que você monta o comando que você quer chamar a procedure. Então, ele é um testador de procedure. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que order by, vou colocar o valor para ele lá, ó. Address, quer dizer, ele vai passar esse valor lá para a procedure. E vou dar um OK. Quando eu der esse OK aqui, ele vai executar a nossa procedure e vamos ver se tem algum erro ou não. Deu aqui para execução e, pelo jeito, foi tudo bem. Classificou por ordem de endereço, o valor de retorno foi 1. Então está ótimo. Se a gente quiser, por exemplo, vamos ser que eu quero testar agora, só que eu quero a classificação por ordem de nome, eu vou aproveitar esse módulozinho de teste que ele já deixou aqui, eu vou trocar só o nome da coluna que vai classificar e vou dar para executar de novo. Mandei executar e ele agora classificou pela ordem de nome. Ótimo, funcionou tudo muito bem como a gente queria até agora. Só que é o seguinte, agora eu quero testar essa condição, então eu vou colocar um erro. Eu vou colocar um erro aqui de propósito, tá? Eu vou colocar um erro e fazer ele cair naquela condição lá do erro para ver se está funcionando bem. Para gerar erro, quando a gente quer gerar um erro propositalmente para testar, existe uma função. Esse raise error aqui, ele vai gerar um erro e ele vai identificar o erro para eu colocar nas mensagens que eu quero mandar para o usuário e tudo mais. Então vamos dizer assim, o identificador desse erro aí, vamos dizer assim, vai ser 15.000. Esse é o identificador do erro. Depois, aqui vem um parâmetro que diz quão severo é esse erro. Quanto maior for o número, tá? Maior a gravidade do erro. Então, se eu puser aqui, por exemplo, 20, é um erro grave. Se eu puser um erro aqui, se eu puser 1, é um erro suave. Quando o erro é menor do que 10, por construção da linguagem também, ele sinaliza que teve um erro, mas ele não pula por begin catch. Ele segue executando normalmente. Vamos colocar então aqui 16, que é maior que 10, que vai obrigar a execução do catch lá embaixo. E aqui, além disso, tem um outro parâmetro aqui, que é um identificador de estado, que eventualmente você pode usar para tratar o erro mais lá para baixo. Ok? Isso aqui são coisas que você pode usar mais tarde na programação. Então aqui, ó, ele vai vir, o programa vai ser executado aqui. Quando chegar aqui, ele vai pular daqui para cá, ó, porque eu estou levantando de propósito um erro aqui. Então eu vou dar aqui execute. Então criei a procedure de novo. Opa, não criou. Pera. Ele não criou porque é o seguinte: criar é só na primeira vez. Na segunda vez já existe aquela que o procedure exemplo aqui, tá? Então na segunda vez eu tenho que dar um alter, porque eu não estou querendo criar mais, eu estou querendo alterar uma que existe, tá? Então, eu mudei aqui de create para alter, execute de novo, pronto, agora ele conseguiu criar.
Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos executar esse testador aqui, que aquele testador de procedure fez para a gente. Vou mandar executar de novo e vamos ver o que vai dar. Ó, dei execute aqui. O que aconteceu? Primeiro, não saiu nada. Por quê? Porque quando ele deu o raise error aqui, ó, quando ele deu esse raise error, ele não fez esse select aqui. Ele puxou para cá e botou o valor de retorno igual a -1. E olha o que apareceu aqui. Ó. Valor de retorno -1, return value -8. Isso aqui é coisa interna dele. Esse aqui é o valor nosso, o valor que a gente pôs aqui. Esse código de retorno dele, que ele coloca lá, que apareceu embaixo, é um código que ele tem por convenção dele, o jeito que ele tem a lei de formação dele. Bom, valor de retorno, então, está -1, como a gente queria que fosse. Bom, então, vamos tirar essa condição de raise error aqui, daqui, tá? Vamos tirar, apagar isso daqui. Bom, e agora, vamos executar de novo para restaurar a procedure lá. E agora vamos usar essa procedure aqui, chama SP Clientes Exemplo. Então, agora nós vamos usar essa procedure aqui, que a gente fez, nós vamos querer usar ela de novo. Bom, essa procedure aqui a gente usou para fazer o exemplo e a gente agora já sabe como é que ela funciona, tá certo? Mas só que agora nós vamos usar a procedure que a gente já tinha feito, que é aquela get-all, que é essa aqui embaixo. E essa é a procedure que nós vamos usar. Ela é igual a essa aqui funcionalmente, mas eu usei outros comandos aqui que fazem a mesma coisa que aquele if, só que é uma forma mais elegante de escrever, tá certo? Então essa procedure é exatamente igual àquela, menos esse pedaço aqui, que é só uma questão de sintaxe. Em vez de fazer com if, eu fiz com case, que é mais ou menos como funciona o switch, uma coisa parecida com o switch. O resto, retorno 1 aqui, -1 aqui, o resto é tudo igual, tá? Bom, então nós vamos testar essa procedure agora aqui com o get-all e vamos ver o que acontece. Então vamos para o nosso código aqui. Então, ó, nós vamos passar os parâmetros, que é esse parâmetro aqui, que é o order ID. Tá? Nós vamos passar esse aqui, return value. Esse parâmetro return value aqui, ó, ele se refere... Então, colocamos dois aqui na tela. Né? Então, ó, esse return value aqui se refere a este número aqui. Ó. Lembra? Na outra lá, na outra que a gente tinha feito, tinha o set. A gente tinha posto o set, valor de retorno. Dessa vez a gente não fez isso, mas vai ficar na segunda parte, prometo aqui. Mas esse parâmetro aqui se refere a esse que vem aqui, ó, esse aqui que vem aqui. Então, fizemos o segundo parâmetro. Então, nós temos dois parâmetros aqui agora, que já estão prontos para passar para lá. A gente dá um open na conexão e agora vamos montar o comando. É um query que vai retornar instâncias de cliente, né? Ele vai executar essa história de procedure aqui, SP client-all. Aqui nós passamos a lista de parâmetros e aqui nós estamos dizendo que o comando type aqui é uma história de procedure. Então agora, vou dar um F10 aqui, executamos essa história de procedure aqui, tá? Agora, vamos ver o que ele mandou de return value. Se ele mandou 1 ou se ele mandou -1. Então o return value veio aqui, ó. Tá? Vamos ver quanto é que veio esse valor aqui, ó. Quick Watch. Veio 1, tá certo? Ó, tá vendo? Veio o valor que devia vir quando a coisa funciona corretamente. Então veio 1. Então ele faz um teste aqui. Se for maior que 0, tá? Ele vem aqui e retorna a lista. Então aquela lista que for montada nesse comando aqui, ele vai retornar. Vai retornar e vem para cá. Então essa lista aqui, ela veio parar dentro desse control list data source aqui, ó. Então eu dou F10 aqui, ele preencheu agora control list data source. O que é control list? Control list é um objeto que o C# oferece para a gente, que é um binding source. Ele serve como fonte de dados para elementos como combo, como grid. Então, esse elemento aqui, por ser uma binding source, ele serve como fonte de dados para esse tipo de objeto. E foi isso que nós fizemos. Esse binding source aqui, ó, esse control list aqui, ele foi associado àquela combo que a gente criou aqui. Ó. Nós criamos uma combo, aquela combo que está lá aqui. Essa combo que está aqui, ó, tá? Foi associada àquela control list por aqui, ó. Esse parâmetro aqui, ó, tá vendo? Essa combo chama TSC Fields, é o nome da combo, né?
Então, o strip combo box, test fields. Todos esses parâmetros aqui, qualidade, esses parâmetros todos que dão o comportamento da combo, a aparência dela, né? E aqui tem um campo que diz, ó, test field combo box ponto data source igual a control list. Então, por causa dessa ligação aqui, esse control list aqui, ele vai povoar aquela combo lá. Feito isso, a combo está povoada, eu vou mandar uma flash message para o usuário. A flash message o que é? É uma mensagem que vai para a tela, fica 2 segundos e volta. Tá? É para não ficar enchendo a tela de botão. Então, quando eu der aqui o F10, tá? Ele vai executar essa mensagem, dá a mensagem, pisca na tela e retorna. E se tiver tudo, se der certo, a combo está preenchida. Então está aqui, a nossa combo está preenchida. E então agora eu posso usar a combo para buscar elementos, coisa desse tipo, tá? Bom, então só para mostrar como é que funciona a Flash Message, está ordenada aqui por, vamos botar por nome. Ordenado aqui por nome, é Search List Order by Name. Se eu quiser trocar a ordem, Search List by Address. Se eu quiser trocar de novo, por meio. Então, essa aqui é a Flash Message aqui embaixo. Então, isso aqui termina a primeira parte do segundo módulo do Lost Update. E na segunda parte desse módulo é que nós vamos explicar como é que funciona aquela procedure para não dar superposição de dados quando tiver duas máquinas usando o mesmo dado. Tá bom, pessoal? Peço para vocês um pouco de paciência, porque a gente indo devagar como a gente está indo, pode demorar um pouquinho mais, mas a gente vai chegar lá sabendo o que está fazendo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, um abraço.